Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Nada Trivial. Hoje é aquele dia que eu fico assim, porque é terça-feira, dia de neurociência na veia. Adoro quando a gente vai para os meandros do cérebro com as suas teorias malucas. E hoje eu vou me meter numa cumbuca que vocês não imaginam o tamanho, né? Até porque é campo sem consenso. Recentemente, em junho, 25 de junho, nós tivemos um congresso, uma reunião, né, sobre estudiosos sobre a consciência. E, na verdade, a gente vem vivendo, né, nos últimos anos, na verdade, nos últimos, sei lá, nas últimas 3 décadas, uma discussão bastante ferrenha sobre a consciência, né? E há 2 teorias que são aquelas que estão, quem sabe, na maior disputa, né? Uma dessas teorias, chamada teoria da informação integrada, né, ou da integração da informação, ela está diretamente ligada à funcionalidade exclusivamente dos significados que o córtex vai atribuindo àquelas experiências que o indivíduo tem. Então, para essa teoria, bastaria que áreas do córtex já primárias estivessem ativadas e funcionando para que alguma experiência consciente já pudesse ser vivida. E tem uma outra teoria que também é uma teoria bem importante, que fala sobre a teoria da área de trabalho global neuronal, né? Ela está diretamente associada a uma perspectiva de que existe uma região onde todas essas informações são centralizadas, que vão envolver informações sensoriais, informações de memória, para que essa consciência seja formada. E você pode dizer, Carla, peraí, vou até desligar esse vídeo porque eu não estou entendendo quanto que isso pode importar para mim. Eu vou te dizer, as consequências da gente chegar a uma conclusão sobre esse tema, elas são enormes. Por quê? Isso poderia implicar na forma como nós compreendemos a consciência dos animais. É possível que você tenha ouvido recentemente, quem sabe 1 ano ou 2 atrás, um movimento que surgiu na internet dizendo que os neurocientistas haviam descoberto que os animais tinham consciência. E não é exatamente isso, mas se a teoria, né, mais simples, que envolve as áreas de sincronização sensorial, que é a teoria da informação integrada, né, ela, por si só, nos daria a possibilidade de pensar que os animais, à medida que eles vão ativando esses córtices primários, porque se você pegar o cérebro, por exemplo, de um ratinho, ele já tem uma área visual primária cortical muito boa, uma área auditiva primária muito boa, uma área somestésica primária muito boa. E se basta que essas áreas sejam ativadas para que alguma experiência de consciência seja possível, olha só, ratinhos com experiência consciente. Será que isso interfere na forma como a gente pensa, por exemplo, a perspectiva do uso de animais de laboratório? Ou até mesmo os animais que a gente consome? Né? Será que de uma vez por todas o veganismo ou vegetarianismo passam a ser um jeito da gente respeitar essa produção consciente dos animais? Veja como isso interfere no seu cotidiano, na forma como você lida com tudo isso. Ou simplesmente você vai dizer para mim assim, Carla, tanto faz para mim se ele tem consciência ou não. Também vai depender aí a forma como você vai lidar com isso do ponto de vista moral e ético, né? Então, tem desdobramentos. Outra questão, em que momento a gente poderia definir que um indivíduo já estava sem consciência durante um processo de morte cerebral? Ou se tem ou não consciência presente no indivíduo que teve uma lesão robustíssima da região do córtex pré-frontal, que para a teoria global, né, neuronal, daquela região de trabalho global neuronal, é crucial para a produção da consciência. Então, a depender de quem ganha essa briga, isso tem um desdobramento importante na sociedade, na forma como nós pensamos a própria produção da consciência, né? Então, veja, é importante dar essa resposta, é importante a gente ter essa resposta. Mas quais são os indicativos? Agora, em junho, a teoria da informação integrada marcou pontos. Parece que algumas experiências conscientes se dão apenas com a ativação de córtices da região posterior do cérebro, que são os córtices sensoriais, e não obrigatoriamente de áreas muito elaboradas do córtex sensorial. E se você acompanhou na semana passada o nosso quadro Leia Comigo, eu trouxe um caso de um paciente que sofria de uma amnésia importante, né, que é uma amnésia
que a gente chama de síndrome de Korsakoff. Mas no capítulo, o autor Oliver Sacks comenta de um caso de um paciente que teve lesão em área primária visual e que não só ele havia ficado cego pela perda dessa área, que é super importante para percepção visual, como também ele havia perdido a própria percepção de que algum dia ele havia experimentado a visão, que é a consciência de que a visão existe. Então, ponto para a teoria da informação integrada, né? No caso dessa casuística aí neurológica que nos aponta um sintoma estranho, de a pessoa nem mais ter consciência sobre o ato de enxergar. Maluco, né? Mas a teoria também global, que envolve o córtex pré-frontal, ela está muito associada com a nossa ideia de memória de trabalho. Por quê? Através da memória de trabalho, o córtex pré-frontal é capaz de direcionar quais são os processos sensoriais que vão ter mais ênfase. E por isso mesmo ela poderia estar extremamente envolvida no direcionamento da nossa consciência. Mas uma coisa é ter consciência, outra coisa é direcionar a consciência. Então, não há ainda um resultado final. E os autores, né, os que defendem a teoria da área de trabalho neuronal global, cuja sigla é GNTW, né, essa teoria, ela ainda tem defensores que não querem abrir mão da ideia de que exista uma diferença efetiva no ser humano que confere a nós uma consciência única, né? Poderia ser um pouco diferente, poderia ser todo mundo compartilha da consciência, só nós conseguimos direcioná-la e a linguagem tem um papel fundamental nisso. Isso poderia, quem sabe, ser uma conciliação possível. Mas o grande barato dessa discussão é que definitivamente nós estamos avançando fortemente para descobrir o papel e a forma como a consciência se dá. E aí qual é o significado disso? Por exemplo, quando a gente pensa em inteligência artificial, será que esses dados nos mostram que possivelmente a inteligência artificial, apenas porque tem uma qualidade perceptual muito boa, dando significado para as coisas, poderia construir ou poderia ter uma consciência generativa? Maluco, né? Simplesmente a gente não precisar programar nada, o simples fato dessa inteligência começar a perceber padrões e atribuir significados a esses padrões seria a fonte da consciência. Obviamente que isso ia acabar com a mágica da nossa própria consciência e quem sabe o ser humano poderia começar uma nova vivência nesse planeta menos antropocêntrica, né? Quem sabe a gente pudesse com isso até mesmo preservar mais a natureza, mais o planeta, qualificando a consciência como um evento da natureza. Damasio iria adorar esta visão, na verdade Damasio adora essa visão. No caso do Damasio ele ainda vai mais longe, porque ele coloca o tronco encefálico, que é tema, inclusive do Neurociência na Veia da semana passada, quando eu falei para vocês sobre o SARA, lembra do sistema ativador reticular ascendente? Nas teorias do Damasio sobre a consciência, o SARA tem um papel fundamental na própria produção da consciência. E nesse caso, ponto para a teoria da informação integrada, porque o fato do SARA ativar o córtex mediante uma informação sensorial de relevância seria suficiente para produzir consciência sobre ela. O tema é cabeludo, mas o barato é que a gente cada vez mais se aproxima de uma resolução, de um modelo para isso. E a teoria da informação integrada ela é muito interessante porque ela foge um pouco desse lugar do ser humano com essa excelência e ela acredita valor formativo de consciência para o próprio cérebro, no seu funcionamento. Então, eu sou mais seduzida mesmo pela teoria da informação integrada, porque essa centralização no córtex pré-frontal, eu gosto de fugir dela até mesmo quando a gente fala em inteligência emocional. Até mesmo para gerenciar nossas emoções, eu não gosto muito de confiar nesse papel tão regulador do córtex pré-frontal. Então pode ser que a gente tenha aqui um caminho interessante para seguir discutindo sobre consciência. Mas definitivamente não tem nada de trivial nisso. E você sabe, se fosse trivial não ia ter a menor graça. Então a gente gosta mesmo de discutir essas fronteiras e definitivamente a ciência está avançando a passos largos para identificar o fenômeno da consciência. Não é aquela história, a gente não sabe nada sobre como o cérebro funciona. Isso aí é do passado, isso aí é do século passado. No século XXI, a gente avança fortemente para se aproximar cada vez mais desse dado que é tão importante para o nosso próprio autoconhecimento. Afinal de contas, o quão especial
realmente somos, não é isso? Neurociência na veia, é tipo isso. E se você gostou, dá essa curtidinha, compartilha com quem é mais cabeção e gosta desses papos que são mais profundos, porque na terça-feira é assim, a gente se aprofunda no Neurociência na Veia. Mas todo dia de vídeo aqui no Nada Trivial, todo dia útil. Então acompanhe os nossos vídeos, fique comigo sempre e eu te vejo no próximo Nada Trivial. Um abraço.